O título dessa mensagem é Religião, Graça e Responsabilidade. Fale comigo. Religião, graça e responsabilidade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Em João 10, do versículo 10 ao versículo 11. João, capítulo 10, do versículo 10 ao versículo 11. Todos de pé em reverência à palavra do Senhor. A minha versão diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ainda de pé, gostaria de ler mais um versículo em Mateus 5, versículo 17. Mateus 5, volta um pouquinho. Versículo 17. Diz assim, Jesus falando mais uma vez: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Podeis assentar. Muito obrigado. Como vocês sabem, eu tenho um sério problema com a religião. Sério mesmo. A religião, ela não oferece nada daquilo que eu preciso. Para eu não falar alguma coisa que eu talvez não tenha planejado, eu quero ler algumas conclusões que eu tive sobre religião e sobre Jesus Cristo. A religião impõe regras para a reabilitação do homem. Cristo gentilmente nos convida para participar do céu e docemente nos convence. É interessante porque isso é um fato. A religião impõe regras para a reabilitação do homem. Se você não fizer isso ou aquilo, você não faz parte dessa religião. Então, você não pode ser salvo. Cristo, sem precisar expor a raiva que ele tinha da religião, e ele nunca falou que ele tinha raiva, só eu que tenho medo. Ele gentilmente nos convida para participar do céu. Alguém aqui foi obrigado por Jesus Cristo para aceitá-lo? Jesus chegou assim: me aceita, miserável. Me aceita, senão eu vou te matar. Alguém? Ninguém? Eu também não. Jesus me convenceu com muita gentileza sobre quem ele era e o que ele gostaria de fazer da minha vida. A religião entrega lâmpadas nas mãos das pessoas, mas as deixa no escuro. Do que adianta uma lâmpada se ela não acende no escuro? Jesus Cristo, ele encontra as pessoas no escuro e as torna luz. A religião, ela entrega lâmpadas vazias, quebradas para as pessoas. E elas dizem: olha, isso daqui é o caminho. É isso que você tem que ser. Jesus Cristo, ele nos encontrou na escuridão. Ah, pastor, mas a minha vida não estava escura. Qualquer lugar sem Jesus
só tem trevas. Jesus, ele te encontra e ele diz: agora você é luz do mundo. Volta para o escuro para todo mundo te enxergar, que através da sua vida eles vão me encontrar. A religião diz que há um preço a ser pago para que se seja salvo. Se você não fizer tal procedimento, você não vai ser salvo. É o que a religião diz. Todas elas. Todas as religiões dizem isso. Não importa qual seja. Se você não passar por esse processo, você não vai ser nunca salvo. Se você, e tem algumas religiões que às vezes dizem, numa parte extremista da religião, se você não fizer tal sacrifício próprio, você não terá tantas virgens no céu. Eu não quero virgem no céu. Eu quero encontrar Deus no céu. E aí chega Jesus, paga um preço por nós na cruz, ele morre por nós, e ele entrega a salvação aos seus. Perceba que eu disse aos seus. Jesus não pega a salvação e joga igual milho para galinha. Quem quiser pega. Não. A salvação ela é individual. E Jesus sabe para quem ele vai entregar a salvação. Porque o céu não é esculhambação. Só entra quem Jesus permite e convida e quem Deus deixa. A religião, ela vem de cura. Ela vem de cura. Ah, pastor, mas na igreja lá que eu ia lá, uma igreja ali, que você pagava R$1.000, ganhava um potinho de água ali e você estava curado. É mesmo? Jesus Cristo nos dá o que pedirmos em seu nome ao Pai. Ele fala: tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu vos concederei. Jesus, ele não faz barganha com a gente. Porque quando encontramos a Cristo, encontramos o Pai. E o Pai não nega nada para o seu filho. A religião nega. A religião ela coloca limites. Daqui para lá você não consegue. Jesus ele nos dá uma liberdade tão grande que a gente não sabe lidar com a liberdade que Jesus nos dá. A gente precisa de uma religião para poder ficar travado tudo. Essa semana eu fui convidado a participar de um fórum na igreja Verbo da Vida, com meu amigo pastor Henrique Maia. E tinha alguns outros líderes da cidade participando também, alguns outros pastores de jovens. E o tema que eu escolhi para nós debatermos foi religião. Os meus colegas eles são muito contidos nas palavras deles. Eu sou muito revolucionário. Tudo que eu falo, os caras... Eu acho que eu acabei com a igreja do menino lá. Tadinho deles, é tudo passando cura interior para resolver. Um discípulo meu uma vez falou para mim assim: pastor, o senhor no altar parece outra pessoa. Porque com a gente o senhor é tão amigável, o senhor gosta de abraçar e tão amoroso. É que aqui eu estou cumprindo a minha missão de uma forma diferente. Eu tenho que ser isso. Eu sou violento mesmo. Se você quiser moleza, senta no pudim, meu irmão. Aqui não tem pudim. Aqui o negócio é violento. Porque nós estamos vivendo aqui o tudo ou nada. Aqui é vida ou é morte. Não tem mais ou menos, não. Ou você nada ou você afunda. Não tem outro jeito. E eu estou te ensinando a nadar. E pode cantar aquela musiquinha. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Quem nunca assistiu esse filme, pelo amor de Deus, mal refogado. Bons tempos de infância. Cristo, ele nunca vendeu a cura para ninguém. A religião, ela sempre fez isso. Houve um tempo tenebroso numa igreja em que ela vendia pedaços da cruz
dizendo que ali estava a bênção. O detalhe é que Jesus já havia morrido uns 700 anos antes. E a cruz que Jesus foi crucificado já tinha virado farofa. Mas ali era um pedaço da cruz. Vocês nunca vão me ouvir falar nada que saia daquilo que já está estabelecido na palavra de Deus. Nunca. E eu não quero ser um pastor que vai controlar a sua vida. Quem vai controlar a sua vida é o Espírito Santo. Eu estou fora. Eu quero que você se vire com Deus, meu irmão. Porque o meu desejo é que você seja um líder semelhante a Cristo. Não adianta nada você ser parecido comigo não, porque vai dar errado. Você tem que parecer com Jesus. Você tem que parecer com Jesus, porque Ele que te salvou. Eu só sou mais uma porcaria na terra. A religião é o lado negro da força. Look. Meu Father. Cara, esse dia doeu no meu coração, quando eu descobri que Darth Vader... Eu não vou dar spoiler. Todo mundo já assistiu, né? Quem nunca assistiu Star Wars? Você não tem vida. Você nunca vai assistir, que eu tenho certeza. Darth Vader é o pai de Luke Skywalker. Tadinho. Jesus Cristo é a única força existente. Era interessante, eu achava muito interessante. As pessoas vinham para serem curadas e Jesus dizia: vai, a tua fé te salvou. Ele salvava as pessoas. E as pessoas falam: quem que é esse cara que salva as pessoas? A religião não salva ninguém. Um dia eu estava ouvindo uma música do Bruno Mars. Sabe quem é Bruno Mars? E na letra ele fala assim: there is no religion that can save me. Não há nenhuma religião que possa me salvar. Não importa quanto tempo os meus joelhos passem no chão. Falei: rapaz, esse menino está entendendo de alguma coisa. Só falta se converter, né? Parar de usar cocaína. Só isso. Bobagem. Se um cara mundano entende que nenhuma religião consegue salvar ele, o que está acontecendo com o mundo? Para que você está buscando religião? A religião é algo que te obrigam a fazer. A religião te obriga a fazer aquilo. Se você não fizer, é uma maldição. Jesus Cristo é relacionamento. E relacionamento é uma escolha. E Jesus escolheu você para se relacionar. Percebe a diferença? Jesus escolheu se relacionar com você. E é uma coisa livre, é uma coisa saborosa, ter Jesus Cristo se relacionando conosco. Cristo nos escolhe para estar com Ele, por isso é maravilhoso. É maravilhoso. Jesus nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz e nos torna luz. Jesus não é religião. A religião dá esperança pelo que você vê. Jesus Cristo te dá esperança pela sua fé. Jesus é o oposto da religião. E Ele destrói a religião com isso. A religião diz: olha, se você for lá e beijar a mesinha, ai mesinha, me salva mesinha. Ai mesinha, gosto tanto de você. E aí você pega uma mesinha dessa e você faz uma mesa menor ainda, e você leva para todo canto essa mesa com você. Porque aquilo vai te salvar. Aquilo ali, nossa, dá sorte, velho. Não posso sair de casa sem minha mesinha, senão azar. Jesus, Ele mora dentro de você. E onde você vai, Ele está também. Se você conhece Jesus de verdade, você odeia a religião. A religião não salva ninguém. A religião é apenas uma muleta para alguém que está indo para o inferno. Jesus é o único caminho que leva as pessoas para o céu.
A religião diz: mude para que você faça parte. Se você não se... Olha, o padrão aqui é assim. Se você não for assim, você não faz parte disso. Jesus diz: vem do jeito que você está, que eu vou te mudar. É o oposto de novo. Essa é a raiva que eu tenho da religião. Ela impõe coisas que Jesus Cristo não impõe. A única coisa que Jesus diz é: se você for me seguir de verdade, então você ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É mais fácil andar com a mesinha do que amar o próximo como a ti mesmo. Não é mais fácil? Nós estamos indo para outro patamar de vida, vocês não estão entendendo. Desculpa pelo que eu vou falar. Mas se você quiser ser um crente trouxa, por favor, mude de igreja. Porque aqui você vai conhecer quem é Jesus Cristo de verdade. Aqui você vai viver de acordo com a vontade dEle. E você vai ser relevante nessa terra. Você vai ser sal e luz nessa cidade. Porque se for para ser trevas e ninguém saber quem você é, agente secreto, muda para outra agência. Porque aqui é todo mundo undercover. Todo mundo sabe quem você é. Aqui ninguém se esconde não. Ninguém segue religião aqui. A gente segue Jesus Cristo. Quando as pessoas aceitam a Jesus Cristo e Jesus Cristo as convence, nós recebemos algo chamado graça. O que é a graça? E por que eu quero falar da graça? Existe um movimento antigo já, em que as pessoas dizem que se você tem a graça, você pode fazer tudo o que você quiser. Porque a graça te perdoa. A graça, ela te salva. E esse movimento já chegou aqui ao Brasil. E se eu for um pastor irresponsável, eu jamais vou falar disso. Mas eu não sou, então eu vou falar, vou rasgar o verbo hoje. Existem igrejas que têm mídias sociais muito bonitas, que tem uma propaganda maravilhosa. Preste atenção no que eu estou falando. Pare de fazer o que você está fazendo e me ouça. Todo mundo aí de trás, todo mundo me ouvindo. Você da internet, pare de fazer o que você está fazendo e me ouça. Existem igrejas surgindo no Brasil que dizem que se a graça te alcançou, você pode fazer o que você quiser. Porque Deus é amor, Deus é graça, Deus é perdão. Eu gosto da Bíblia. Efésios 2, versículo 8. Vamos começar a nossa jornada dentro da graça. Efésios 2, versículo 8, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo fala que ninguém alcança a graça por si só, mas através de Deus. E isso é um mistério. Pare para pensar comigo. Se nós descobríssemos como nós somos salvos, nós íamos fazer negócio com isso e iríamos corromper a salvação. Já pensou se nós entendêssemos isso? Olha, Deus usa esse método aqui para salvar. É esse tipo de gente, nessa situação assim, que Ele salva. Então, vamos entrar nesse processo aqui para Deus te salvar, certo? Não é assim. Nós nunca saberemos como Deus nos salva. Nunca.
Porque senão Deus deixa de ser Deus. Mas, entendemos que agora que somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, mas é um dom de Deus, nós não podemos corromper isso. Pastor, mas tem como corromper? Tem, meu filho. Tem tudo. O ser humano é a raça mais criativa para acabar com tudo na terra. Está muito claro? Desliga essa luz aqui, meu filho. De trás. A gente tem que orar por essa luz aí, porque o diabo está entrando nos fios dela. Sai, Satanás. Eu lembro de uma música. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás. Você viu, apagou a luz, alguém já deu um... Não entendo. A graça é a última coisa que você merecia. Se você fala assim, pastor, eu merecia a graça de Deus. Você não entendeu o que é a graça e provavelmente você ainda não tem a graça de Deus. Porque quem recebe a graça e entende a graça, percebe que é imerecedor da graça. Eu vi um pastor que está ficando muito famoso lá em Curitiba, falando assim, a graça é inimiga da lei. A minha Bíblia deve estar errada, mas na minha Bíblia diz assim, Jesus falou, não penseis que vim para revogar a lei, ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Tem alguma coisa errada acontecendo. Se a lei, e Paulo fala o seguinte, a lei, ela é o aio. Quem é o aio dentro da cultura grega? O aio era o cara que pegava na mão do menininho e levava ele até a escola. Fica aqui, miserável, você vai aprender. Esse era o aio. Paulo fala que a lei é, o aio é o cara que pega a gente pela mão e traz a gente, essa é a graça, fica aí. É isso que a lei é. A lei não é inimiga da graça nunca. Repete isso. A lei não é inimiga da graça. Certo? A lei, ela foi revogada, certo? A lei, essa lei que Jesus veio cumprir. Certo? Agora existe lei sobre nós, sim ou não? Sim. Continua existindo lei. Senão vira uma bagunça esse negócio, meu irmão. Você já dirigiu no Egito? Alguém já teve a oportunidade de dirigir no Egito? Isso. Não tem lei no trânsito do Egito. Por isso que cada um anda por onde acha que deve ir. Entendeu? Todo mundo anda por onde quer. Aqui tem lei, certo? Tem um negócio chamado contramão. Tem um negócio chamado não vire à direita, não vire à esquerda. Tem isso aqui, não tem? Apesar de que algumas pessoas não cumprem às vezes. E um tipo de ser humano que me irrita é 50 por hora. Beleza, é o máximo. A pessoa anda a 20. Deus está tratando meu coração. Ah, como é difícil. Mas agora que eu sou pai, eu diminui um pouco as buzinas e tal. O pessoal diz que eu vou morrer. Se eu buzinar aqui, vão te dar um tiro. Poxa, tem que andar com um policial dentro do carro agora para me proteger? Tem lei, tudo tem lei. Nós agora vivemos debaixo da lei do amor. E Jesus deixa duas leis para cumprirmos. Quem aqui consegue amar a Deus sobre todas as coisas 100%? Ninguém. Quem consegue amar o próximo como a si mesmo 100%? Ninguém também. Jesus nos chama para sermos outro tipo de ser humano. Jesus nos tira do calabouço do inferno, das trevas, e nos diz, agora vocês são cidadãos dos céus. Tenta aí. É um tal de tenta aí que vai ser o resto da vida tentando.
porque é difícil. Saúde, meu filho. Eu não sei se na sua Bíblia fala isso. Daqui a pouco eu falo sobre isso, é melhor. Existe algo que paira sobre nós. Alguém teve aula comigo de liderança avançada no passado? Eu falei sobre graça comum, vocês lembram? Alguém quer me dizer o que é graça comum? Algum aluno meu? Quê? Mãe de quem? Para todo mundo. A graça comum, eu vou ler o que o Wayne Grudem diz. O Wayne Grudem é o cara mais respeitado hoje, na atualidade, como um teólogo que escreve sobre essas coisas. A graça comum é a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas inumeráveis bênçãos que não fazem parte da salvação. Vamos lá. Choveu essa semana, não choveu? Alguém tem algum tio aí que não é crente e choveu na casa dele? Tem? Ninguém tem tio que não é crente? Tá, glória a Deus. Olha, glória a Deus mesmo. Choveu na casa, né? Choveu. Alguém tem parente que não é crente? No seu trabalho choveu, né? Choveu. A chuva é bênção ou é maldição? É bênção. Quando chove, chuva de ver. Quando chove e que cai e molha as plantações, só molha as plantações dos crentes? Sim ou não? Molha a plantação de todo mundo, né? Quando cresce as plantinhas que a gente vai comer, cresce só a plantinha de crente ou cresce de todo mundo? De todo mundo. Isso é graça comum. Deus abençoa a todos. Porque se chuva é uma bênção, a chuva cai do céu, o céu é de Deus, a chuva é de Deus, a água é de Deus, Deus fez a água. Ele que está concedendo isso. Ele está dizendo, ó, vocês não morrer de fome, miserável, toma aí água. O sol, ele é bênção ou é maldição? É bênção, olha a minha cor, gente. Isso é uma bênção, chocolate maravilhoso. É uma bênção, o sol é uma bênção. Porque pode ter chuva, mas se não tiver sol, também não cresce. Isso é graça comum. É uma bênção que Deus dá para todos e que não envolve na salvação. É possível que alguém que esteja plantando, tenha todas as suas plantinhas bonitinhas, grandes e venda tudo e seja rico e não vá para o céu? Sim. Essa graça é a graça comum. Deus dá para todos. E existe a graça que nós recebemos, que é a graça para a salvação, certo? Deus morreu, deu a graça, ó, você está salvo, você está salvo, você está salvo, você está salvo. Prega para todo mundo aí, para falar dessa graça. É isso que Jesus nos fala. O movimento que eu estava falando há pouco, é chamado de hipergraça. Hipergraça. Existe um cara chamado Joseph, não é o Klimber, Joseph Prince. Joseph Klimber é engraçado. Joseph Prince, ele é um cara que não mora aqui, acho que graças a Deus. E ele prega que a graça, ela é para todos. E aí, na minha cabeça, né, é uma banalização da graça. Porque a graça para a salvação não é para todos, certo? A graça comum é para todos. A da salvação, não, vamos com calma. E quando você tem a graça, certo? Deus, ele é perdoador. Deus, ele é amor. Deus é misericórdia. Então, às vezes você falha, né? Deus vai te perdoar. Às vezes você rouba um pouco, Deus vai perdoar você. Às vezes você trafica umas drogas e tal, mas Deus vai te perdoar. Às vezes você dá um tiro na cara de alguém sem querer e, poxa, Deus te perdoa. É isso que estão começando a pregar no Brasil. E eu estou aqui para alertar você. Porque é uma mensagem linda. É um culto maravilhoso. Mas é uma falácia. É uma mentira. Não está de acordo com aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra.
Eu quero ler para você Romanos, capítulo 6. E nós vamos entender agora sobre responsabilidade. Abre aí. Romanos 6. Versículos 1 e 2. Diz assim: Paulo fala: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos, para ele o pecado? Versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Repita comigo: santificação. Ok. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Repita: morte. E agora eu quero que todos nós leiamos juntos este versículo. Vamos ler ali. E feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O salário do pecado é o resultado do pecado é. Alguém consegue mudar o que está na Bíblia? Fique de pé e vá embora. É impossível mudar as Escrituras. É impossível mudar o que já está estabelecido nos céus e na terra por Deus. Se você não tiver responsabilidade com a graça que você tem, você vai morrer espiritualmente. Você vai para o inferno. Eu não quero hoje trazer uma mensagem encorajadora, feliz, maravilhosa. Eu quero hoje abrir os seus olhos. Por mais que isso seja desagradável aos seus ouvidos. Mas eu pouco me importo. Eu vou pregar a verdade. Se você continuar vivendo, pecando, você vai para o inferno. Simples assim. Eu não consigo te dar uma palavra de encorajamento: meu filho, vai dar tudo certo, fique tranquilo, no final dos tempos Deus pode mudar de ideia. Ele não vai mudar de ideia. Já está estabelecido.
e para você entrar em crise, é possível que o julgamento já esteja feito em algum lugar do tempo. Porque Deus vive fora do tempo. Quem estava aqui quando eu preguei sobre a eternidade deve ter um pouco de ideia do que é isso. Deus não vive aqui e agora. Deus não tem relógio. Deus criou o tempo. Então, Deus já sabe o que vai acontecer no futuro. Gostaria de fazer uma correção, porque percebi que um colega meu falhou essa semana em algo muito elementar em relação à Bíblia. Jesus, quando estava na terra, ele falou o seguinte: eu não sei quando eu vou voltar de novo. Lembra disso? Ele fala assim: só Deus, o Pai que está nos céus, é que sabe o dia e a hora em que eu voltarei. Esse colega meu, ele falou: nem Jesus sabe quando ele vai voltar. Deixa eu te dizer uma coisa. Depois que Jesus subiu aos céus, ele se tornou novamente um com o Pai. Então, tudo que é do Pai é de Jesus, e Jesus sabe de todas as coisas. Então, hoje, Jesus sabe quando ele mesmo vai voltar. Ok? Jesus, e nós não vamos entrar nisso, ele se privou de saber quando ele voltaria, para que quando alguém lhe perguntasse, ele desse a resposta que ele deu: eu não sei. E ele não estava errado fazendo isso. Se Jesus dissesse quando ele fosse voltar, o mundo já tinha virado um caos, estava uma loucura. Ele diz: eu virei como um ladrão. Alguém sabe dizer se tem algum ladrão na sua casa agora? Se tiver, você não sabe. Está lá. Alguém marcou o horário ladrão? Vem umas 4:30 da manhã que é melhor para mim, velho. Na moral. Porque já está quase na hora de eu ir para o trabalho. Eu até abro a porta para você. A gente não sabe. Jesus disse: eu virei como um ladrão, vem assaltar a casa à noite. Não se sabe a hora nem o dia. Então, Jesus, ele é conhecedor do momento em que ele retornará em glória para nos buscar. Correto? Não cometam essa falha. Beleza. Tudo que nós lemos aqui e que Paulo fala é sobre responsabilidade. Paulo, certa vez, ele fala: quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, falava como menino. Agora que sou homem, eu penso como homem, falo como homem, ajo como homem. E ele falava da sua estatura espiritual. Eu não sou mais menino espiritualmente falando. Eu já sou um adulto, espiritualmente falando. Então, eu entendo muitas coisas que a maioria pode não entender. E é por isso que eu prego, para explicar para você aquilo que você talvez não entenda e para lembrar aqueles que já sabem. A graça de Deus vem com responsabilidade. Você vai voltar para sua casa hoje e você vai fazer uma análise na sua vida. Eu estou desfrutando da graça ou eu estou querendo viver com os melhores dos dois mundos? Eu quero viver uma vida de farra e eu chego em casa e eu peço perdão a Deus. E aí eu quero viver uma vida de bagunça e aí eu vou e peço perdão a Deus. Você acha que Deus é idiota? Alguém acha que Deus é idiota? Quantos acham? Ninguém. Deus não é. Não acho que Deus é otário para lidar com a sua inconstância. Seja firme. Seja firme naquilo que você se propõe. Não se esqueça que Paulo no texto ele fala sobre santificação. É preciso que você entenda que a graça, ela é um combo, ela vem com a santificação. E a santificação não é um processo que depende de Deus 100%. A salvação depende de Deus, a graça depende de Deus, mas a santificação depende de você. Você entende isso? Deus te salva, Ele te dá o caminho da santificação e você percorre aquilo.
Não acho que, Deus, o Senhor não está me santificando. Deus não está aqui para santificar ninguém não, meu irmão. Se santifique, busque ao Senhor. Tente agradá-lo com tudo que você é. Eu não quero enganar você. Eu não quero dizer que você pode fazer o que você quiser que vai dar certo. Não vai dar certo, pelo amor de Deus. Eu quero que você viva uma vida plena em Deus. Pastor, o senhor está me assustando. Eu estou te falando a verdade. Eu estou te falando a verdade. Eu quero que você desfrute de tudo aquilo que Deus tem para você. De uma forma alegre, de uma forma feliz. Mas sem pecar. É possível? É possível. É possível. É possível viver uma vida maravilhosa sem pecado. É possível viver uma vida relevante sem falcatrua. Queria que a banda subisse, por favor. Eu não quero que você se deixe enganar com mensagens falaciosas. Eu não quero que você se deixe enganar com pastores que pregam a hipergraça, que dizem que pela graça você pode tudo. Você pode tudo, menos pecar. Você pode tudo, menos desagradar a Deus. Então já reduz bastante esse tudo aí. Cristo, Ele é amor. E nós sabemos disso. Mas Jesus Cristo, Ele é justiça. Não se esqueça disso. Deus, Ele ama mais ou Ele é mais justo? Deus, Ele não é você. Ele tem tudo o que Ele é estável. Não tem mais ou menos. Ele é igual em tudo. Por isso que Ele é Deus. Jesus Cristo, Ele nos traz salvação, mas também nos traz responsabilidade. Repita comigo, responsabilidade. Responsabilidade. Jesus Cristo, Ele nos dá a graça, mas Ele também nos ensina o caminho da santificação. Eu comecei falando de religião, porque Jesus Cristo, Ele vem para depor a religião. Jesus Cristo, Ele assume um lugar em nossas vidas, em que a religião jamais vai ter. A sequência disso é que Jesus Cristo nos dá a graça. O que nós estamos vivendo no mundo, e por mais que você não saiba, eu sei que, pastor, tudo que o senhor falou, eu fiquei sabendo agora. Ótimo. É melhor que você saiba da minha boca, do que da boca de outra pessoa, e que contamine o seu coração. Eu não quero que você tenha o seu coração contaminado, por isso que eu estou falando. Eu espero ter me antecipado o suficiente para deixar você bem vacinado de tudo aquilo que está sendo pregado por aí. A igreja de Jesus Cristo, ela é organizada. A igreja de Jesus Cristo, ela tem hierarquias e começa por Ele. A igreja de Jesus Cristo é um organismo vivo e organizado. Você é um ser vivo. Qualquer coisa que está em desordem, logo aparece uma doença ou uma fatalidade. Nós temos que estar organizados, funcionando tudo perfeito para dar certo. Por isso que Jesus usa o corpo como uma comparação para entendermos melhor. Vamos ficar de pé. Durante todo esse ano, eu passei pregando e continuarei até o fim dele. Tudo aquilo que eu sou como essência, para que você saiba no que eu acredito e no que eu luto para ser estabelecido, que é o reino de Deus. Você nunca vai me ouvir pregando para te agradar. Eu prego para agradar a Jesus Cristo.
E o reino de Deus é isso. A gente agrada a Jesus, porque o reino é dele. Pastor, isso é muito forte. Que bom. É a verdade. Eu não vou te enrolar. Eu não vou aliviar para você. Para mim, você tem um cérebro que funciona e que consegue entender tudo que eu estou falando. Eu não vou menosprezar a sua inteligência. Muito pelo contrário. Eu acho que tudo aquilo que eu falo, você consegue entender perfeitamente. E eu não vou jamais descer o nível das minhas mensagens para alcançar quem quer que seja. Nós estamos elevando os nossos níveis em Cristo, na sociedade, em tudo. Então eu vou falar com você de acordo com o nível que eu quero que você esteja. Cristãos que conhecem a Cristo inteiramente e que vivem na sociedade, e toda a sociedade sabe que você é um filho de Deus, e você é sal e luz. Então não, eu não vou descer o nível. Eu vou continuar falando grego, eu vou continuar falando hebraico, eu vou continuar falando um monte de coisas difíceis para que você venha para o meu nível, porque eu sou seu pastor e não você o meu. Então você vem para o meu nível e juntos nós vamos galgando o cristianismo, que é a melhor coisa do mundo. Não se esqueça que cristianismo não é religião. Enquadraram como religião, mas nós não somos religiosos, nós somos filhos. Eu e você somos filhos de Deus. E no reino de Deus não tem religião. Tem amor, tem responsabilidade, tem graça, tem persistência. Eu sei que não é fácil. É por isso que existe uma família grande, para um ajudar o outro. Quando a Bíblia fala, suportai-vos uns aos outros em amor, não é aguentar o cara chato, mas é com o ombro, dar suporte. Vamos lá, vamos, você vai conseguir. É isso que é suportar um ao outro em amor. É você dar suporte. Essa pregação de hipergraça jamais adentrará as portas daquela igreja. Enquanto eu estiver vivo, essa porcaria não entra aqui. Deus me chamou para pregar as boas novas do Evangelho. E eu vou ficar e vou lutar até o fim. A ideia é simples, ficar e lutar. Acabou. E a gente vai para cima. E Deus vai nos dando graça, sabedoria, estratégias, mas sem jamais sair do centro da verdade dele. Jesus Cristo salva, Jesus se encarnou como homem, Jesus é amor, é graça, mas é responsabilidade. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Deus, obrigado porque o Senhor nos salvou, o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos aberto os olhos para tudo aquilo que devemos ver na Tua palavra e na sociedade. Encha-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo. Tira de nós tudo aquilo que não vem do Senhor, por mais que pareça bonito, por mais que pareça belo. Nós queremos viver a verdade e não uma beleza mentirosa. Que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Que o Senhor cuide de nós no trajeto até a casa, até o restaurante, até a lanchonete. Deus, se há alguém aqui tramando sair daqui e cometer algum pecado, que o Senhor possa abortar essa missão. Se há algum jovem solteiro pensando em sair daqui para transar, brocha ele, brocha ela agora, no nome de Jesus. Acaba com esses planos malignos, Senhor, de envergonhar o Teu nome. Que possamos viver em santidade, que possamos viver para a Tua glória, Senhor. Se há algum solteiro aqui, Senhor, que quer transar, Senhor, que o Senhor possa tirar isso do corpo dele. Tira isso, Senhor, no nome de Jesus. Revela-se, Senhor Jesus Cristo, para ele. Mostra para ele o Teu plano de vida.
Prepara uma esposa, prepara um esposo segundo o teu coração, para que todos possam casar debaixo da tua bênção, Senhor. Para que todos possam viver o que o Senhor espera, construção de famílias, famílias consolidadas na rocha que é Jesus Cristo. Obrigado por mais este sábado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor fez hoje. Obrigado porque entendemos um pouco mais quem é o Senhor, o que o Senhor quer e como o Senhor quer que seja. É no nome de Jesus, aquele que vive e reina em minha vida e em todas essas vidas aqui, que eu oro. Amém, amém, amém. Eu sempre vou ser ousado no que eu falo. Eu tenho medo. Pastor, o Senhor choca muito. Se choque, meu irmão, se exploda. Eu vou falar o que Jesus Cristo fala. Eu não vou inventar coisas para agradar vocês. Eu vou falar coisas para agradar a Deus. Porque entre Deus e vocês, eu não preciso nem dizer. Eu amo vocês, por isso que eu falo isso. Eu quero sempre poder ser um pastor cuidadoso e amoroso. E o que eu fiz hoje foi amar vocês. Eu quero que vocês saibam quem é Deus e o que Deus espera de cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês.